boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos em audiência pública para tratarmos sobre o projeto de lei número 8 de 2020, referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Na qualidade de presidente desta comissão, declaro aberto esta audiência pública e convido minha colega de comissão, a Nayara, hoje aqui presente, para compor a mesa. Também queremos registrar aqui nossos agradecimentos ao senhor prefeito municipal por nos ceder os técnicos da prefeitura que elaboraram o projeto para nos dar amparo e cobertura quanto aos dados oficiais deste projeto de lei. Agradecemos também aos senhores Rodolfo da Silva Pinto, economista, Fábio Adriano de Lima, contador, Calil, diretor de obras, a Jéssica e a Thaís, também do Departamento de Obras, muito obrigado pela presença de vocês. Também agradeço aqui e registro a presença da vereadora Jacinta, do vereador Edson, e agradeço a todos os funcionários aqui da Câmara presentes para conduzir junto com a gente esta audiência pública. É importante também ressaltar que a audiência está sendo realizada sem o presente público devido às medidas tomadas em prevenção ao novo coronavírus, mas pode ser acompanhada de maneira virtual pelo site tvcamaraauvivo.net/CM Olambra. Repetindo, tvcamaraauvivo.net/CM Olambra. Os moradores que quiserem tirar dúvidas ou apresentar sugestões podem participar enviando um e-mail para imprensa@camaraolambra.com.br. Repetindo, podem participar enviando um e-mail para imprensa@camaraolambra.com.br. Os munícipes devem se identificar com nome completo, bairro onde moram ou instituição que representam. Caso não haja tempo para leitura e discussão de todas as mensagens, estas serão enviadas aos órgãos competentes para posterior resposta. Os questionamentos podem ser enviados durante a audiência ou até sexta-feira, dia 22 de maio, e o prazo para a resposta é de até 5 dias úteis. Bom, neste momento, eu passo a palavra para o senhor Rodolfo para dar início às informações de ordem técnica e explanar sobre o conteúdo do projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2021. Agora sim. Uma boa tarde a todos. Estaremos dando início à audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021. Então, mais uma vez, né, a gente está aqui para discutir as diretrizes orçamentárias. Só é importante frisar novamente, né, acho que todo ano a gente acaba repetindo que ainda não é a elaboração do orçamento. A LDO seria uma prévia do orçamento e ela dita as regras que darão
que darão para execução e aprovação do orçamento do ano que vem. Então, ali a gente está vendo que as peças de planejamento é o PPA. O PPA é um orçamento para 4 anos. A LDO, ela dita regras para formulação e para aprovação e execução da lei orçamentária, né? E, então, aqui tem a definição: orientar a elaboração do orçamento anual, adequando as mesmas diretrizes e metas da administração pública. E ela está baseada legalmente na Constituição Federal, Lei Federal 4320, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica e instruções normativas do Tribunal de Contas. Eu vou um pouquinho, se vocês perceberem que eu vou um pouquinho correndo, vocês podem parar, tá? Para tirar dúvidas, né? Porque ela é um pouco densa, né? Então, ela estabelece as diretrizes, orienta a elaboração da proposta orçamentária, ela compatibiliza os objetivos e metas previamente estabelecidas no PPA e a adequação de receitas e despesas. Então, lá no PPA, a gente, quando, né, o PPA vigente tinha algum projeto de atividade lá, que estava lá, aí a gente vê o que é prioridade e coloca na LDO aquele projeto plurianual, né, que são projetos de atividades que duram mais de um ano. Então, exigências da LDO ela é dispor do equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas, condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, formas de utilização e montante da reserva de contingência. Então, aqui nesse slide é bom frisar que, né, que a gente está no momento de pandemia e a LDO ela é importante nessa questão, né? Então, ela prevê, né, o que o município, as contas municipais, elas devem estar priorizando, né, vendo quais as regras diante de uma pandemia, né? No caso, queda de receita, né? Então, o que acontece? Limitação de empenho, aí, no nosso caso, a gente não declarou calamidade pública. O que o governo federal, alguns municípios fizeram? Pegar a reserva de contingência para utilizar essa verba sem estar discriminando a fonte de recurso e por aí vai. Então, dispor sobre a despesa considerada irrelevante, inclusão de novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Então, aí, depois a autorização para custeio de despesas de custeio de outros entes da federação, dispor sobre alterações na legislação tributária. Aqui a gente vai passar os principais artigos, né? Então, o que frisa a LDO? É que a gente tem que preservar o equilíbrio das finanças públicas, né, por meio da gestão de receitas e despesas com gasto com pessoal, da dívida e dos ativos, sem o prejuízo dos cumprimentos das vinculações constitucionais. Então, quando a gente vai, na hora de elaborar o orçamento, a gente tem que dotar o mínimo de dotações para saúde e educação, né, educação 25%, saúde 15%, né, e não está descumprindo esses limites, né, na hora de estar adequando a receita e despesa. Tudo conforme previsto nos objetivos programáticos estabelecidos no plano plurianual vigente. Então, aqui é um cenário econômico. A gente, para falar a verdade, quando a gente iniciou lá no início de março, a pandemia não tinha pegado ainda. A gente estava trabalhando com outros números. Estava lá com os números lá do Banco Central, tudo. Aí depois, foi chegando no final do mês, início de abril, já mudou todo o cenário previsto. Eu acho que aconteceu alguma coisa aí no computador. Acho que tem que... Acho que... Aguardar uma hora. Acho que tem que clicar ali, aguardar uma hora.
Então, aí como a LO costuma se dizer que ela é uma prévia do orçamento, a gente tem que pensar num cenário econômico aí para estar elaborando o orçamento, né? Então, ali diante, na fase de formulação, a gente está trabalhando com uma queda do PIB de 6%. Só que mesmo assim, a gente está no escuro, porque a gente não sabe até quando essa crise vai ocorrer. O governo federal está trabalhando mais ou menos com menos de 4,7. Aí tem algumas assessorias financeiras econômicas que já estão trabalhando com menos 11. Então, a gente está no escuro, né? Para a gente estar formulando a nossa previsão tanto de receita para estar adequando as despesas. Então, a gente, quando foi elaborar a LDO, a gente não pode colocar um cenário positivo. Então, aí dá espaço para superestimação de receita. Aí você vai colocar a dotação lá, se caso aprovar, você vai empenhando que vem um cheque sem fundo, entendeu? Então, a gente está trabalhando aí com um cenário aí, se for ver, 6% é muito ruim. Só para vocês terem ideia, essa coisa de PIB pode parecer distante. Aquele ano ali que deu a crise da queda do governo Dilma, 2015 e 2016, acho que vocês lembram que foram anos difíceis, né? Então, 2015 a gente teve queda de 3,5% no PIB. Bastante coisa ficou parada, bastante investimento foram adiados, né? Então, essa crise ela vai ser mais forte. A gente entende que ela vai ser mais forte. Então, 3,5%, aí você fala que é 3, é 4, parece que é um número tão baixo, mas ele representa fortemente isso para a arrecadação, tá? Então, a gente está trabalhando com menos 6, mas eu acho que tende a ser pior, tá? Então, esse é o cenário para 2020, de menos 6, que a gente está trabalhando para LO do ano que vem, LOA também. E a gente acha que, assim, olha, perdeu bastante, o PIB vai perder bastante peso, né? E aí, né, uma hora vai ter que acabar a pandemia, e aí a economia vai ter que engrenar devagar. Aí a gente está pensando em que vai ter uma recuperação de 1,5%. Então, vai perder 6 e recuperar 1,5%. A gente está trabalhando com esse cenário, mas está muito volátil, né, diante do que a gente está vivendo. A inflação, né, a gente tem que considerar como é que está o volume de preços também na hora de estimar receita e despesa. A gente está trabalhando aí, o Banco Central também está trabalhando nessa linha aí, que a gente vai fechar em 3% ao ano o IPCA. E o ano que vem com 3,5%. E a gente, assim, está fazendo aí uma pergunta, queda ou manutenção de repasses. A gente percebe que o que está ocorrendo nesses poucos meses? A gente tinha bastante saldo lá de verbas para investimento, ou aquelas que iriam vir para convênios, e diante da pandemia, o que é prioridade agora? Prioridade agora não está sendo novos investimentos. Aqueles repasses foram sendo transferidos para custeio. Aí a pergunta que vem, será que depois dessa pandemia, a gente, principalmente as obras, os projetos de investimento, a gente vai ter dinheiro para isso, para repassar para isso, sendo que a necessidade atual está sendo mais manter o custeio, né? Eu acho assim que pode ocorrer de uma queda de repasses para investimentos do governo federal quando passar tudo isso, porque na verdade, o que o governo federal está fazendo? Ele está emitindo títulos como se fosse imprimir dinheiro, né? No caso, aí está passando aí esses R$600, então, porque o governo federal ele consegue se endividar, né? Então, pode chegar um ponto que essa conta vai vir para a gente, né? Pode ser aumento de impostos, deixar de fazer repasses para investimento, para tentar equilibrar as contas aí. E aí, o que acontece? Diante desse cenário aí para o ano que vem, a LDO, a gente tem que fazer um anexo de metas, um anexo de riscos fiscais. A gente colocava, nos outros anos, um anexo de riscos um pouquinho mais moderado, tá? Então, mais ou menos aí, eu acho que vocês entenderam. A gente está numa situação difícil, a gente não pode fazer um orçamento com uma previsão superestimada, tá? Então, aqui é o projeto de lei, o que tem que vir no
os anexos têm que estar presentes no projeto de lei, metas anuais, avaliação de cumprimento de metas fiscais, evolução do patrimônio, e aí vai. Então, o ano que vem, o que a gente está prevendo? A gente está prevendo arrecadar, isso aí, essa previsão é conforme a tendência, tá? A gente pega o que ocorreu nos anos anteriores, trabalha com aquela inflação, com aquele PIB, né, faz um cálculo lá, faz um cálculo, usa uma fórmula, uma fórmula estatística, né? Então, a gente está prevendo ainda que o ano que vem a gente vai estar arrecadando 83 milhões e 600 mil reais, tá? Então, essa é a meta para o ano que vem. Só para ter uma noção dessa diferença, quando a gente estava lá no início de março, quando a gente estava trabalhando com PIB positivo, a gente estava achando que ia arrecadar mais ou menos 85, 86 milhões, só para ter uma ideia. Porque o que acontece? De cada R$100 que o município arrecada, R$74 vem do governo federal e estadual. Então, isso daí que está acontecendo vai repercutir diretamente para a gente o ano que vem. Então, a gente está com esse cenário bem conservador e pode ser que venha a ser a menor ainda, tá? Então, ali, né, receita é igual a despesa, nosso resultado primário a gente prevê de 0, né? Equilíbrio do orçamento, geralmente na União a despesa é maior do que a receita, né? Aí por isso que eles falam tanto lá na televisão do resultado primário. Geralmente os municípios pequenos e médios geralmente trabalham com o princípio de equilíbrio orçamentário. Então aqui falando dos riscos fiscais, né, o que a gente tem que apresentar, né, que ele é importante diante desse cenário. Então, a gente, o que colocou? Acho que o ano passado a gente trabalhou com 1.100.000 de riscos fiscais. A gente resolveu aumentar para 2 milhões. Então, ali, a gente colocou uma receita de 83, a gente tem esse anexo aí, a gente pode trabalhar com menos 2, né? E aí a gente tem medidas que podem ser tomadas, né? Então, a gente pode ter demandas judiciais e trabalhistas, situações de emergência e calamidade pública, frustração de arrecadação, e esses são os passivos contingentes, né? O que a administração as medidas que ela deve tomar se caso essas ocorrências forem acontecendo. Então, providências, utilizar reserva de contingência e limitação de empenhos. Então, a gente está lá, tudo bem, aprovou o orçamento para gastar tanto, mas vê que a arrecadação não está acontecendo, então a gente tem que frear a emissão de empenhos, tá? Aqui fala da reserva de contingência, né? Então, o que é a reserva de contingência? A gente coloca lá uma dotação mínima lá, eu acho que o ano que vem a gente vai colocar ela no valor de R$500 mil que a gente apresentou na tabela anterior, né? E aí, assim, se a gente não precisar utilizar até no último trimestre, a gente pode suplementar prioritariamente as áreas de educação e saúde, se tiver alguma demanda aí emergente, tá? Aqui fala da programação financeira, o cronograma mensal de desembolso. Aqui são regras, né? Eu vou citar essa, né, na limitação e movimentação financeira, né, que se caso precisar contingenciar despesas, a gente tem que adotar critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social. Então, se tiver essa questão aí, a gente vai, sei lá, cortar um pouco da dotação de urbanismo, a gente vai deixar, em último caso, deixar de cortar gastos na área de educação e saúde. E também a gente não pode evitar limitação de empenho nas áreas que não afetem os percentuais mínimos de saúde e educação. Aqui fala, é mais para dar uma regra, que a gente não pode estar gastando mais do que a lei de responsabilidade fiscal fala, né? De cada R$100 que a gente arrecada, a gente não pode gastar mais do que R$54 com despesas com pessoal. Então, aqui, se caso
né, houver um projeto de, sei lá, uma nova classe profissional para criar mais cargos, a gente tem que apresentar no projeto de lei prévia dotação orçamentária para atender as projeções de despesa de pessoal e os acréscimos delas decorrentes, tá? Essa questão de novos projetos, né? Principalmente aí nessa área aí, caso a LOA apresente novos projetos para obras ou algum outro, vamos suportar construindo uma praça com recurso próprio, mas você não terminou de fazer aquela praça com recurso próprio. Então, não adianta abrir uma outra projeto de atividade para construir outra praça, você não construiu para outra. Agora, se você está fazendo com recurso vinculado, aí tudo bem, aquele dinheiro veio carimbado para aquilo, tá? Então, tem que tomar cuidado aí nessa questão. Aí depois fala, ó, a regra constante aplica-se no âmbito de cada fonte de recurso. Aqui tem a parte de estudo de impacto orçamentário e financeiro. Então, toda despesa que for criada nova no poder público tem que vir de estudo de impacto orçamentário e financeiro para ver se tem recurso disponível para essa nova despesa. Então, ali, quando tem... essa é uma regra que a LDO está ditando, a gente tem que fazer um estudo, né, e ver se aquela despesa, se for de caráter continuado, o que é despesa de caráter continuado? Se ela vai durar mais de 1 ano e prever para os outros 2 exercícios seguintes. Aqui, né, o Tribunal de Contas fala que se for fazer transferência para o terceiro setor, a PAI, Lar São Vicente, Casa de Idoso, né, tem regras aí para estarem fazendo repasses, né? Eles têm que atender certos requisitos. Então, a LDO prevê esses repasses. O que acontecia antigamente, né? Antigamente, o município queria fazer um repasse para o terceiro setor e não conseguia fazer, porque não estava atendido ali na LDO. Então, se não tiver atendido na LDO, nem se mandar um projeto na Câmara, teoricamente, não dá para aprovar, né? A não ser que mande outro projeto para alterar a LDO, tá? Eu vou passar aqui as obras presentes, né, para a IESCA estar falando, para estar apresentando. Só para uma curiosidade, né, a gente fala da LDO, o que acontecia antigamente, antes da Constituição de 88, não tinha a LDO. Então, era o PPA, e já tinha a LOA. Antes nem chamava de PPA, era PPI. E o que acontecia? Os parlamentares, os vereadores, né, principalmente nos municípios maiores, eles acabavam discutindo muito o orçamento, as regras do orçamento. Aí o que acontecia? Virava o ano e o orçamento não estava aprovado. Então, quem fez a Constituição, ele criou essa peça aí intermediária, ele criou um prazo aí para essas discussões, né, de como se daria as regras da LDO, né, para não ocorrer esse caso aí do tipo, olha, virou o ano e o orçamento está correndo. Então, eles ficavam discutindo entre eles, né, apesar que já teve caso que mesmo assim, mesmo depois da LDO, de orçamento está ocorrendo, né, o ano correndo sem ter um orçamento aprovado, tá bom? Boa noite, gente. Já é boa noite? Acho que boa tarde, né? Bom, aqui são algumas obras e projetos previstos para 2021. Vou passar rapidamente, se vocês tiverem alguma dúvida, daí a gente pode comentar mais especificamente sobre algum deles. Então, a previsão é uma construção de uma escola no bairro Imigrantes, no valor de 3 milhões. Fazer um bulevar na Jorge Latour. Bom, reformas em geral, né, do Paço Municipal, de escolas, de unidades de saúde. Fazer uma abertura de rua ali no terreno do Terra Viva, ligando a rota para Campo do Pouso.
construção de parque ecológico na Rota dos Imigrantes, que é ali num terreno de área institucional do Portal do Sol, no valor de 1 milhão. Bom, operações tapa-buraco, reformas de velório, novamente reformas de prédios públicos, né? Reformas e ampliação do sistema viário com rotatórias e alargamento de vias, manutenção de calçadas, ruas e vias públicas, reformas em creches. O que mais que é interessante? E aí também tem algumas dessas obras, são obras que começaram esse ano, que não vão ser finalizadas, né, esse ano, até por conta dessa pandemia, e aí tem a previsão de verba específica para essas obras jogadas para o ano que vem também. Bom, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Primeiro, só voltando um pouquinho na última colocação feita por você, na prática é feito algum repasse para o terceiro setor hoje? E quem? Só para a PAI de Artur Nogueira. As nossas entidades aqui do município, a APB, escoteiros, ONG da Amigos de Olambra lá, nada, ninguém recebe nada. Tá, então, na prática, então é só... É. Uhum. O moinho. Acontece, se a entidade não fazer a prestação corretamente, ela tem que devolver todo o dinheiro. Sim. Então, pega muito em cima disso. É bem grosso. Tem gente que até prefere não pegar. Na hora que ela vê o que ela tem que fazer... Sim, na prática é isso que eu consigo identificar, porque todo esse roteiro já foi providenciado por algumas entidades assistenciais do nosso município, que foram declaradas de utilidade pública, mas que, na prática, por isso a pergunta, a gente percebe que o repasse não acontece, exatamente porque eu sei dessa burocracia toda, essa contraprestação aí, por parte da entidade, acaba desestimulando. Infelizmente, por, assim, acho que aqui não teve, acho que em municípios vizinhos já tivemos problemas, a gente já teve problemas, né, que, tipo, um exemplo aqui citando, mas infelizmente tem gente que age de má fé, né? Eu acho que é por isso que eles pegam tanto. Eu sei que tem entidade que precisa, só que não se adequa às exigências do tribunal, né? Sim. É lógico que nada impede, né, uma instituição tentar pedir um recurso para o município, né? Mas, assim, do que a gente já viu, né? Já teve um lar de idosos que pediu recurso, só que aí o que acontece? Você tem que contratar o contador, você tem que fazer uma formalização, tem um custo, isso daí. Já aconteceu, vamos supor, mas aí é falha, né, de quem está pegando o recurso. Você não pode ter despesa de capital. Uma vez compararam televisão, aí depois não tinha dinheiro para devolver a televisão. Aí o tribunal... É uma coisa assim, tem que ter muito cuidado, entendeu? Uhum. Né, dessa forma aí. Tem custo com contabilidade, né, e por aí vai. Gente, já aconteceu de muita instituição, às vezes conseguir, aí não apresenta prestação, não contrata contador, às vezes previu o valor do projeto errado, não conseguiu chamar para formalizar as coisas. Então, assim, tem que ser algo bem elaborado, né, a instituição que acaba pegando, né, esses recursos aí. Só para complementar, desculpa, é que assim, a questão de despesa corrente, porque eu lembro que já aconteceu, não lembro se foi aqui, acho que foi em outro município, que a entidade ela não pode comprar materiais permanentes, né? Então tem todo
Então, é uma burocracia, assim, tem todo um regulamento, e se a entidade comprar, ela tem que ressarcir esse dinheiro, devolver esse valor. O que eu lembro que aconteceu aqui foi de sobrar a tarifa bancária, não pode também, por conta da entidade, que eu lembro que aqui teve umas entidades que teve que devolver centavos, então, quer dizer, eles pegam muito em cima mesmo, entendeu? São muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Agora, voltando um pouquinho no orçamento, que eu acho que é uma preocupação de todos nós, do município e dos futuros gestores aí, é essa questão que nós vamos ter uma queda abrupta de receita, né? Vocês já conseguem estimar, mais ou menos, por conta aí desses 3 meses, né, não concluídos ainda, mas em andamento, o quanto, que percentual nós podemos falar em relação à receita que era estimada e que, na verdade, já está deixando de entrar nos cofres públicos? Olha, Jacinta, só para ter uma ideia, eu acho assim, o que ajudou a gente é a gente ter fechado o ano passado com um superávit. Então, a gente teve uma gordurinha, né, vamos dizer assim. E agora, se essa pandemia tivesse acontecido lá em 2015, 2016, olha, a gente estaria numa situação muito complicada, né? Aí, olha, quando a gente fechou a arrecadação do primeiro bimestre, a nossa arrecadação estava crescendo 10% em relação ao bimestre do ano passado. Aí, quando a gente fechou o primeiro trimestre, a nossa arrecadação estava crescendo, mas cresceu 6%. O que significa? Né, os ganhos dos primeiros meses ainda estava puxando, né, para ficar no positivo. E aí, aí, quando a gente fechou o mês de abril, a nossa arrecadação também está ainda com aumento de 4,7%, mas você pode ver, né? Então, os ganhos dos primeiros meses com IPVA, a gente recebeu boa parte do IPTU à vista, né? Então, esses ganhos aí dos primeiros meses está ajudando ainda o nosso percentual da arrecadação ficar positivo. Agora, o FPM, esse mês aqui, principalmente no dia 10 de maio, ele caiu 33% em relação ao ano passado. Só que, o que aconteceu? O governo federal está pagando a diferença do valor do ano passado. Então, ele repassa na segunda semana de cada mês, acho que está vindo desde abril. O valor que era para ter arrecadado igual do ano passado, ele deposita a diferença. Então, a gente tá tendo aí um certo, como é que fala, estabilidade aí. Agora, o IPTU, em relação aos outros municípios, eu acho que a gente ainda teve uma queda de 18%, comparando o abril desse ano com o abril do ano passado. O IPVA caiu para caramba. O IPVA, tipo de abril, ele caiu 50%. A gente vai ter a nossa audiência de metas fiscais no semana que vem. Só que também é bom enfatizar que, assim, como algumas atividades estão paradas, algumas despesas também caem. Então, a gente contrabalança isso daí. Se a escola está fechada, é menos gasto com energia, não tem gasto com transporte. Então, isso vai que ajustando. Até que ponto a gente consegue sustentar? Até que a receita e o montante em caixa não caia abaixo das despesas fixas, né? Se caso isso ocorrer, aí a gente entra numa zona, assim, arriscada, né? Uma zona em vermelho, né? Mas por quê? Aí a gente aí sim tem que tomar algumas medidas. Aí agora o Senado está acho que só falta o presidente sancionar aquela diferença do ICMS, né? Que na verdade o ICMS e ISS que vão ajudar a recompor uma parte da perda. Então, bem ou mal, o governo federal está ajudando os municípios, né? O FPM, eles estão pagando toda a diferença do valor que deixou de ser repassado em comparação com o ano passado. E o ICMS e o ISS aí está para ser sancionado para estar dando esse auxílio. Mas, assim, a gente vai acabar sentindo isso daí. Vai chegar um ponto aí que se for continuar, né, a gente não sabe até quando vai continuar. Então, a gente aí está
tá aí com a nossa receita ainda positiva e tem que fazer um acompanhamento aí semanal e depois mensal e comparando para ver se a gente vai fazer frente às nossas despesas. Aí, assim, só saliento, né? Desde que a nossa arrecadação não caia abaixo das despesas fixas, dá para ir tocando, tá? Tá, e a gente está falando de uma receita, uma despesa fixa no montante de que valor? Porque nesses 83 milhões aí, você tem repasses também de outros entes, né? Sim, tem sim. Assim, cabe salientar também que nem eu falei no início da audiência, veio tinha convênios aí do Estado que eram para comprar equipamento, virou custeio, né? Então, é aquela coisa, se vem dinheiro que era para investimento virou custeio, a gente pode utilizar para comprar os medicamentos e insumos da saúde, né? E aí isso daí economiza um pouco o recurso do Tesouro. Então, a gente vai contrabalanceando. Então, a gente não pode reclamar até o momento dos repasses nem do Fundo Nacional de Saúde, né? E nem do Estado, fora o que veio para a Covid, especificamente para a Covid. Então, acho que veio 58 mil do Estado exclusivo para a Covid e do governo federal vai fazer um repasse mensal em torno de 23 mil. Também depositou mais ou menos 52 mil específico para a Covid. Tá? E você sabe me informar qual que é o valor da folha de pagamento hoje, mensal? Olha, a folha líquida da prefeitura hoje é de em torno de 2 milhões e 100 mil reais, líquida, tirando os encargos. E a gente fez o comparativo de abril, quanto que a nossa folha de pagamento aumentou em relação ao ano passado. Por incrível que pareça, a nossa folha de pagamento ela cresceu abaixo do reajuste, 2,8%. Tá? Então, a gente deu um reajuste aí de acho que foi 4,3%, se eu não me engano, 4,18%. Então, ela está abaixo. Então, assim, não está tendo tanto crescimento vegetativo, né, da folha. Então, ela está estável, a nossa folha de pagamento. O problema é quando você perde o controle na folha de pagamento, né? Mas a gente vê aí uma certa estabilidade. Energia, para você ter ideia, a energia caiu 30%, né? Então, assim, quando você para, algumas atividades, algumas despesas também caem, mas a gente não sabe se, enquanto durar, vai ser suficiente para deixar o equilíbrio entre receita e despesa. Ok. Agora, só uns questionamentos para a Jéssica, porque tem algumas obras aqui que eu gostaria que só, se possível, você especificasse. Na ciclovia vicinal Mário Bonano, o que ainda falta? Sinalização, conclusão, porque, na verdade, ninguém está usando, né? É uma pena, mas é um espaço físico que foi investido e que a gente não percebe a utilização por parte para quem era proposto. Sim. Para andar, né? Também. Na ciclovia falta a interligação da onde finalizou, ali, né, no trecho 2, até a rota. Então, ligaria aí dando a volta na Praça da Cachoeira até chegar na rota. Seria o trecho 3, né, vamos dizer assim. Ok. Então, o término. De novo, está se falando em reforma do telhado da Policlínica. Será que vai resolver dessa vez? Porque sempre está se investindo na mesma coisa, então está errando em alguma coisa de forma constante. É uma previsão, na verdade, para 2021, mas está sendo feita uma reforma agora. Começou... Começo de maio? Começo desse mês, então é para resolver, sim. Ok. Praça das Margaridas, qual que é a localização dessa praça? É ali atrás do Brandão. No okay. Girassóis. Já iniciou, inclusive, alguma coisa, né? Já iniciou, sim. O que falta ainda na quadra coberta lá da Palmeiras, 60 mil? Ok.
A Rua Schumacher aqui versus Posto aqui é para desapropriação esse valor, provavelmente, né? Isso. Problema de acordo com várias coisas. Tinha um acordo financeiro, só que quando ia ser finalizado esse acordo, eles pediram mais. Aí não teve jeito. Eu tinha entendido que não ia envolver dinheiro. Na verdade, não seria dinheiro, né? Seriam compensações de execuções, né? De construção. Então, eles queriam compensações muito grandes que a gente não tinha verba para atender, né? Então, acabou não dando certo, mas vai dar um dia, eu acho. Seria bastante importante. E aí o custo seria a abertura da Rua Van Gogh, é isso? Aí a Van Gogh é outra. Ah, tá. Onde que é a localização? A Van Gogh é ali atrás da EMEI, passando atrás da EMEI aqui na ok. Tulipas, ligando No próprio empreendimento na rota. Van Gogh ali, Isso. então. Ok. Para desafogar um pouquinho o cruzamento da Tulipas com a rota. Perfeito. Tem 2 itens, que é saneamento rural, 300 mil, e também plano de saneamento rural. Mas isso não é um repasse que tem que acontecer para a SAIOL, que é a SAIOL que é a responsável? Ou por ela ser uma autarquia, está certo entrar... Ah, ok. Ok. Acho que a princípio é só as minhas dúvidas em relação às obras. Obrigada, Jéssica. Só uma coisinha, eu estou procurando aqui sobre a biblioteca. Está no orçamento desse ano, vai finalizar? Tá esse ano, tá reformando. Então, mas... Tá reformando não, né? Vai iniciar na reforma. Não tá aí. Mas o que está acontecendo? Só abrindo um parênteses. Tá. Porque as pessoas perguntam muito da biblioteca. São 2 obras, né? Vamos dizer assim, 2 contratos. Um contrato de reforma, que vai reformar a parte do telhado. Então, vai refazer um trecho de telhado que está dando infiltração e tal, de calha. E a segunda, a parte da pintura. Então, vai iniciar, acho que semana que vem, está finalizando o acordo de cores e tal com o pintor, essa semana. E aí, acho que tá... Dá uma atenção lá para quando tudo voltar, a biblioteca está, pelo menos para o início do ano. Sim. O pessoal cobra bastante. Sim. Não, é bem importante a biblioteca. Jéssica, só uma última observação. O que seriam essas ações integradas na região metropolitana de Campinas? Você saberia informar? Por favor. Então, essas ações integradas da RMC, geralmente é um dinheiro que a Agencamp disponibiliza para estar comprando algum carro ou algum equipamento voltado para a área de segurança pública, tá? Mais alguma pergunta por parte dos participantes aqui? Amanda, tem alguma pergunta dos internautas? Bom, ainda nós temos prazo de 2 dias para que eles enviem suas perguntas e 5 dias para respostas, né? Se não há mais matéria e nem perguntas a mencionar, eu gostaria aqui também de comentar a presença do vereador Eduardo Silva, que faz parte da comissão, e do Aparecido, que também estão presentes nessa audiência, e que eu peço aos 2 depois só para assinarem a lista de presença, por favor. E sem mais perguntas, declaro encerrada esta audiência pública e solicito à Secretaria da Casa a confecção desta ata de audiência para o cumprimento das normas legais, incluindo também alguma pergunta que possa vir por e-mail
e as respostas dos técnicos que serão respondidas. Agradeço então aqui a presença de todos os funcionários da Prefeitura, muito obrigado, os colaboradores. Gostaria também de agradecer a Amanda por coordenar essas perguntas aí no Facebook, ao Dr. Renan, que esteve aqui presente para alguma questão, a Ana, que nos auxiliou muito nessa audiência, e aos vereadores aqui presentes. E também comunico que aos vereadores que estão aqui convidados para a reunião que teremos agora às 18h30 lá na Prefeitura, e aguardamos a presença de todos. Muito obrigado, boa noite a todos, e mais uma vez agradecido aos técnicos pela explanação. Muito obrigado.